Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. É grande a nossa alegria em mais este encontro, aos sábados, em que as portas dos nossos corações se abrem, para que possamos juntos refletir sobre a mensagem de Jesus. Os nossos companheiros já estão chegando, cada um se acomodando. Aqueles que quiserem colocar aí uma jarra de água, um copo de água para a prece final da nossa reflexão de hoje, onde fazemos uma prece de radiação, fiquem à vontade. E agora vamos começar a nossa reunião de hoje da forma como aprendemos na doutrina espírita, através da oração, de modo a nos conectar com as fontes de mais alto, com os armazéns divinos, com o oceano inesgotável da graça de Deus, para que possamos juntos absorvermos o máximo possível nessa noite das reflexões que aqui nos forem trazidas para serem meditadas. Vamos nos aquietar, vamos fechar os nossos olhos, fazermos como Jesus nos ensinou, voltarmos para o nosso quarto íntimo, fechar a porta aos apelos exteriores, deixar de lado as angústias, aflições, as notícias que muitas vezes nos trazem preocupações, para que possamos agora juntos agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede, do estudo edificante, da convivência espiritual, de coração para coração, de mente para mente. E é assim, Senhor Jesus, que nós te rogamos, amparo, Senhor, fortaleza, renova as nossas reservas espirituais, Senhor. Abastece a nossa confiança, fortalece a nossa esperança, robustece a nossa fé, de que atravessaremos as tempestades momentâneas e logo mais, Senhor, estaremos juntos uns com os outros, continuando a tarefa evolutiva, pois é para isso que Tu nos colocastes aqui nesse educandário divino. Que a Tua paz, Senhor, esteja conosco, nos auxiliando e nos amparando, hoje e sempre. Assim seja. É grande, meus amigos, essa alegria de estarmos juntos, confiantes de que não há mal que dure para sempre e que após a noite a alvorada sempre surge. E é por isso que nós trouxemos hoje um tema importante, julgamos, para esse momento que estamos vivenciando, que fala de nós. O tema é transpiração e inspiração, movimentos da alma em evolução. Por que nós trouxemos essa reflexão nessa noite? Porque a nossa estadia na Terra é um processo evolutivo. Não estamos aqui para outra coisa senão para desenvolvermos-nos espiritualmente. Desenvolver as potências da alma que ainda se encontram ocultas em nós, como uma semente. Nós herdamos
do Criador, essas potências, elas estão latentes em nós. E esse ir e vir das várias existências, das reencarnações, eles nos auxiliam a desenvolver, regar esse jardim divino que nós temos no nosso coração, para que essas virtudes possam desabrochar. E para isso é necessário transpiração, que é o nosso esforço, a parte que nos cabe. E também abrirmos-nos à inspiração divina, que é a parte da providência divina sempre pronta a nos elevar de plano. E isso é fundamental, porque senão, quando contemplamos o panorama da nossa existência na Terra, seria muito difícil encontrarmos satisfação e mesmo sentido para as circunstâncias que estamos vivendo, mormente nos dias atuais. E obviamente que tudo isso está estabelecido dentro de uma frase que Jesus nos trouxe: faça da tua parte que o céu te ajudará. Vamos tentar entender isso, o que é a nossa parte. E o que é a parte que o céu se coloca sempre generoso, como um sol, né, que ilumina tudo, mas depende de mim me colocar para receber essa energia, essa inspiração que vem de mais alto. E lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item O Homem no Mundo, Kardec vai dizer algo sobre o nosso esforço. Ele diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço ou pela sua transformação moral e os esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Esse é o esforço evolutivo que nos cabe, não é? E por outro lado, Emmanuel no livro Segue-me fala da parte do céu, da providência divina. Kardec falou aí da nossa transpiração. A parte da providência divina, diz Emmanuel assim: a providência divina te concede meios acima de tuas forças, a fim de que colabores na construção do bem de todos, por livre vontade, e não de espírito escravizado ao jugo das circunstâncias. Em síntese, Deus te ajuda para que te ajudes, e dar-te-á sempre o auxílio máximo e no aperfeiçoamento da obra da criação. Pelo menos com o mínimo do que sabes, podes e deves fazer. Então, o que a providência divina nos pede nesse esforço de transpiração é pelo menos o mínimo do que podemos e devemos fazer. Há uma pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec diz assim: se nós conseguiríamos vencer esses arrastamentos que nós temos para o mal, os Espíritos respondem que sim, e frequentemente fazendo esforços mínimos. E o que nos falta então? Eles dizem: o que vos falta é a vontade. Eu preciso querer. Então essa transpiração é um desejo. Eu quero avançar. Eu quero me tornar uma criatura melhor. Se a gente se abrir com essa proposta, receberemos essa enxertia espiritual, que é a inspiração divina. E para essa reflexão, então, nós trouxemos uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no capítulo 6. O título da mensagem é bem propício: esforço, transpiração, e oração, inspiração. Esforço e oração. Bom, diz Emmanuel, ele faz um comentário de um versículo do evangelista Mateus, no capítulo 14, versículo 23.
O versículo diz o seguinte: E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada, já à tarde, estava ali só. Estava falando de Jesus. Após o contato com a multidão que eu procurava em todos os recantos, a multidão sedenta de consolo, porque ele é o grande consolador. Após esse contato, eles tinham um ritmo. Ele subia ao monte para orar. Após a atividade, o trabalho, porque ele diz, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, ele se retirava à parte para um lugar, sozinho, junto à natureza, para entrar em comunhão com o Pai. Aí Emmanuel vai, então, analisar essa mensagem. E nós vamos acompanhá-lo. E vamos trazer algumas nuances, porque isso é exatamente o tema que nós estamos trazendo aqui. Há momentos em que a gente tem a nossa atividade no mundo, mas há momentos que eu preciso me retirar para o monte do meu coração. O monte simbolizando elevação, a fim de que eu possa me conectar com as fontes superiores e me reabastecer. Diz Emmanuel na primeira frase do seu comentário: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Isso acontece. Certamente nós aqui já estivemos em vidas anteriores reclusos, em mosteiros, em conventos, mas isso traz uma dificuldade para nós. Ali nós fazemos orações, preces, mas como nós podemos aferir se nós estamos melhorando espiritualmente, se não nos contactamos com os outros? Jesus se retirava para a montanha, para entrar nessa comunhão interior, e a montanha tem um símbolo dessa elevação espiritual. Mas ele não se furtava ao contato com os mais necessitados. Emmanuel prossegue dizendo: nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. Ele é o modelo e guia. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Então é nele que devemos nos inspirar. A gente vê muitos de nós, às vezes, tentando se inspirar nos cristãos. Mas uma coisa é seguir os cristãos. Outra coisa é buscar a inspiração e seguir o Cristo. E aí diz Emmanuel, o trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Então, como ele trabalhava e orava constantemente, é importantíssimo trazermos isso para a nossa realidade, não é? E aí, com vistas a essa reflexão, nós queremos trazer uma passagem de Jesus, lá do evangelista Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, para a gente começar a analisar a mensagem de Emmanuel a partir da compreensão dessa passagem. É a famosa passagem de Marta e Maria, e todos aqui que estamos nessa sala virtual de pensamentos e sentimentos, todos nós já conhecemos. Mas eu vou ler a passagem aqui, para a gente poder fazer uma reflexão. Ao prosseguir a jornada, ele entrou em certa aldeia. Jesus estava vindo de uma jornada, não vamos entrar aqui muito na sequência, porque não temos tempo, mas ele estava vindo de uma jornada com os apóstolos e ia para Jerusalém. E ele entrou, Jerusalém estava no momento de uma festa. Havia muitas festas e a cidade ficava muito cheia. Festas religiosas dos judeus. E ele procurou abrigo, aqueles que foram na frente, João Evangelista e outros, procuraram abrigo na casa de Marta, que ficava na aldeia de Betânia,
a mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Então, chegando lá nessa casa, ele entrou em certa aldeia. E certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta, olha o verbo, distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta ainda deu uma ordem para Jesus, né? Senhor, eu estou aqui me movimentando e a minha irmã sentada aí aos seus pés. Por favor, diz para ela vir me ajudar. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Vamos tentar entender isso aqui, né? E tentar extrair o máximo que nós pudermos aqui no tempo que temos dessa lição para compreendermos a mensagem de Emmanuel. O parágrafo seguinte de Emmanuel diz assim: Jesus nunca encerrou a distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminava o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Então Jesus nunca se furtou de estar com os necessitados, a pretexto de estar em comunhão com o Pai. Porque ele sabia que a comunhão com o Pai também pode ser realizada em contato uns com os outros. Ele mesmo disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Esse é um grande elo para compreendermos essa passagem. E aí, nós vamos ver que aquela época, gente, a hospedagem com os judeus era levada muito a sério. Muito a sério. Nós vamos ver isso em todos os evangelistas, casos em que havia hospedagem. Paulo falava isso nas suas cartas, da importância de hospedar uns aos outros, né? Então, vamos imaginar que aquela casa fosse a nossa casa mental. Quantos de nós têm hospedado Jesus? Como Marta hospedou. Mas basta apenas hospedar o Mestre? Não. É preciso dar atenção a ele. Isso é importantíssimo. Porque existe uma passagem no Apocalipse, capítulo 3, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Cristo está batendo há quanto tempo na porta da nossa hospedagem mental, espiritual? Quantos de nós têm aberto essa porta? Muitas vezes nem abrimos. Ele nem entra. E quando abrimos, qual a atenção que estamos dado a ele? Estamos distraídos como Marta? Ou estamos a seus pés como Maria? Vamos entender melhor. Nós vamos ver que Marta e Maria são dois arquétipos da nossa vida. Duas situações de ser da nossa existência. E não podemos dizer que uma é ruim e a outra também é ruim. Uma está ali distraída, mas também a outra não está ajudando nos preparativos para receber o Senhor. A conotação da passagem é outra. Elas são complementares, né? E aí a gente vai ver que mais do que simplesmente abrir a porta e deixar Jesus entrar, é como nós o acolhemos. Conforme a gente disse, nós estamos distraídos com os afazeres do dia a dia, com o trabalho, a ação do dia a dia, e não estamos prestando atenção na inspiração.
Ou temos um momento em que nós sentamos aos pés de Jesus para nos reabastecer? Nós estamos só dentro da transpiração, do trabalho diário, da atividade diária. E eu não digo trabalho só profissional, o trabalho dentro da casa espírita. Mas qual o sentido que esse trabalho está fazendo para mim? Se eu não estou em conexão com essa enxertia espiritual que vem do Mestre. É uma reflexão importante. E mais, o Cristo é só alguém que chega ali e sai, ou nós temos a intenção de torná-lo um hospedeiro, um hóspede permanente? É outra reflexão que temos que fazer. Ou é só de vez em quando a gente vai à casa espírita, em que entramos naquela sintonia, em que escutamos a mensagem do Cristo, em que fazemos reflexões, e depois saímos dali e voltamos para o frenesi da atividade diária. São reflexões que nós temos que fazer, e que o Emmanuel está nos convidando. Próximo parágrafo de Emmanuel aqui da mensagem dele, do livro Caminho, Verdade e Vida. Despedir da multidão, não foi isso que aconteceu? Jesus despediu a multidão, depois que ele teve o contato com ela, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Gente, é fundamental a gente ter esses momentos para nós. São esses momentos que nos reabastecem. Mas esses momentos, eles não podem simplesmente significar um momento. Eles têm que significar uma inspiração de Maria para Marta. Para quando nós estivermos na atividade diária, essas atividades serem ordenadas, fazerem sentido, terem uma finalidade, terem um significado. Senão, pouco adianta. Não nos renovamos internamente. Então, Maria expressa ali aos pés de Jesus o trabalho íntimo que nós temos que fazer para que a mensagem do Cristo esteja permanentemente impregnada no nosso modo de sentir, de pensar, de falar e de agir. Aí ele se torna hóspede. E há uma harmonia entre transpiração e inspiração, entre esforço e oração, que absolutamente não são opostos, são complementares. Precisamos dos dois aspectos, nós vamos ver daqui a pouco. Ou será que nós estamos lá no início da vida de Jesus ao mundo, quando Maria, teve que sair de Belém e teve que ir buscar refúgio no Egito, e chegou naquele lugar e não tinha hospedarias que o abrigassem. E ela teve que ir para um estábulo para que Jesus nascesse ali, no meio da natureza, naquela manjedoura simples. Então, naquele momento, os homens não davam hospedagem ao Mestre. Será que nós continuamos assim? Já com Marta, muita gente recrimina Marta. Não, Marta não estava nem aí. Não, Marta é um aspecto nosso. Mas pelo menos ela abriu a porta e o Cristo entrou. E a intenção dela era hospedá-lo. Mas talvez não soubesse como fazer, ocupando-se apenas das coisas exteriores. Mas uma outra parte dela, que é Maria, por isso que eram irmãs, e nós temos uma Maria dentro de nós, dizia para ela assim: não, calma, aquieta-te. Não foi isso que Jesus falou? Ela escolheu a melhor parte. Quando ela diz: Jesus, você não vai pedir para Marta me ajudar? Ele diz assim: aquieta-te. Ela escolheu a melhor parte. Aquieta-te e a serena. Ela escolheu a parte que não lhe será tirada. Muitas vezes nós estamos só distraídos. E a mensagem de Jesus entra por aqui e sai por aqui. Não se fixa em nós.
E como é que a mensagem dele se fixa em nós? Quando nós a colocamos na atividade da transpiração, na atividade do dia a dia. Aí nós experimentamos a riqueza do Evangelho. Porque o Evangelho é uma medicação. É um compêndio de medicina, já falamos isso aqui, é um compêndio de medicina preventiva e curativa. Mas eu tenho que beber a medicação. Sob pena de termos uma receita extraordinária há 2000 anos. E ainda não fazemos uso dela. Então isso é muito importante. E quais os hóspedes eu tenho na minha casa? Que muitas vezes me distraem. E não me deixam me assentar aos pés do Mestre e sorver essa inspiração divina. Estamos agitados, muitas preocupações, muitas coisas estão nos distraindo, nos tirando a atenção do que é a principal, da boa parte. Marta, Maria escolheu a melhor parte. Jesus já havia dito algo semelhante a isso quando ele falou assim: buscai primeiro as coisas do reino de Deus e todas as outras vos serão acrescentadas. A gente inverteu a equação. As coisas do dia a dia, da nossa transpiração diária, que é um campo de trabalho maravilhoso, mas ela tem um objetivo, que é aprofundar nossa conexão com o mais alto, de onde a gente extrai a essência da mensagem de Jesus. E a gente vai compreendendo esse sentido numa passagem de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo Hospitalidade. Ele diz assim, porque às vezes a gente se julga incapaz, né, de oferecer condições para que o Cristo seja nosso hóspede. Muitos de nós acham isso. Não, quem sou eu? Né? O Emmanuel diz assim, todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Quando eu ofereço acolhimento moral ao outro, e hoje nós temos um campo maravilhoso que é a nossa família, eu estou tornando Jesus meu hóspede permanente. Se é no início, é um Natal, eu estou transformando meu coração numa manjedoura. Estou recebendo o pão da vida. É um Natal permanente. Quando eu me abro para o outro e ofereço esse acolhimento moral. Por isso que o Cristo falou, tudo que fizeste a um destes pequeninos é a mim que estás fazendo. Santa Teresa de Ávila, a prática dela no mosteiro, ela dizia assim, se eu vou cozinhar, eu imagino que estou cozinhando para Jesus. Ela estava cozinhando para todas as outras reclusas da ordem que ela pertencia. Mas ela imaginava que a comida que ela estava fazendo era para o Cristo. Se eu vou cantar, eu estou imaginando cantar um hino de louvor. Eu estou imaginando que estou cantando para Jesus. Então é interessante essa transposição, porque o outro se torna o lastro, o elemento de fixação daquele hóspede na minha casa interior. Emmanuel ainda prossegue, e isso depende de mim. Lembra lá que os Espíritos disseram para Kardec? Podeis resistir aos arrastamentos do mal, fazendo pouco esforço. O que depende é apenas a vontade. Quão poucos de vós fazem esforço? Quer dizer que a nossa vontade não é suficiente. Eu me lembro aqui daquela passagem de Jesus com Emmanuel no livro Há 2000 anos, quando ele foi encontrar com Jesus pedindo que intercedesse em favor de Flávia, sua filha que estava leprosa, e Emmanuel, na pessoa daquele senador romano, Públio Lentulus, diz assim, Jesus diz assim para ele, senador, melhor seria se tivesses vindo à luz do dia, porque ele tinha ido à noite, porque ele era uma figura importante, né?
Aí ele diz assim: está no seu querer. Está no seu querer. Está na sua vontade. E Emmanuel, mais tarde, no livro 30 anos com Chico Xavier, do saudoso professor Clóvis Tavares, vai dizer numa mensagem onde ele declara que foi Padre Manuel da Nóbrega, reencarnado, que veio, fez esse trabalho missionário no Brasil. Ele disse que somente 1.500 anos depois, o querer dele propiciou a ele dar o testemunho que Lívia, a esposa dele, já tinha dado no circo romano 1.500 anos antes. Depende de nós recebermos esse hóspede extraordinário e maravilhoso, esse irmão maior, através da sua mensagem em nós. Depende de nós. O Emmanuel segue dizendo: se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto. Olha aí, é a evolução. São os movimentos da alma em evolução. Nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer e pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então, gente, são esses dois recursos que nós temos: transpiração e inspiração. Marta e Maria, os dois são importantíssimos. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Como eles são importantes. Sem esses movimentos, nós estagnamos. Nós estagnamos. Com Marta, a gente produz. A gente realiza. Com Maria, somos enxertados espiritualmente. Abrimos a nossa percepção para um novo horizonte, para avançarmos além. E isso cria um ciclo virtuoso que não nos deixa ficar estagnado. Aí a gente separou aqui, né, o irmão X, no livro Pontos e Contos, na lição Natal Simbólico, ele fala assim: o mestre nasceu na época do nascimento de Jesus, no período de recenseamento. Não era isso? Estava tendo um recenseamento, eles tiveram que fazer esse recenseamento. Maria, José, né? Havia esse recenseamento. E o irmão X, que foi Humberto de Campos, diz assim: Jesus nasce em nós quando começamos a recensear nossos quadros íntimos. Que época maravilhosa para o Cristo fazer morada em nós esse momento que nós estamos vivendo. Que é um momento de avaliação, de aferição de valores, de nós avaliarmos até então como tem sido nossa vida até aqui. Qual foi nossa trajetória? É nesse momento que o Cristo bate a nossa porta. Porque a gente sai daquele frenesi, daquela alienação, de somente buscarmos as coisas do mundo, de César, esquecidos das coisas de Deus. Paulo de Tarso, quando vinha na estrada de Damasco, a mente dele estava febril. Ele estava indo perseguir cristãos em Damasco. Havia feito uma perseguição dura contra Estevão, transformando-o no primeiro mártir do cristianismo. Com isso, perder a noiva Abigail, que era irmã de Estevão. Ele estava com a mente febril naquele cavalo. E algo intrigava ele, segundo Emmanuel, no romance, que era a serenidade, a calma dos seguidores do Galileu Nazareno, do Galileu Carpinteiro. Ele não entendia aquilo. Até na morte, homens que não tinham nada estavam serenos. E ele, que tinha tudo, poder, influência, estava agitado, não tinha paz, perdera tudo que era mais importante para ele. Foi nesse momento que o Cristo bateu a porta dele. Ele estava fazendo um recenseamento interno. E aí houve aquele episódio maravilhoso da estrada de Damasco. E ele, caído no chão ali, ele se assemelhou a quem? Quem é que estava aos pés de Jesus na passagem Marta e Maria? Maria. Ele caiu da montaria, dos enganos, das ilusões terrenas. Caiu ao chão.
Jesus no alto e ele aos pés do Mestre, abrindo-se o lado da inspiração que estava fechado com o seu fanatismo. Paulo não tinha um coração mau, o que ele fez foi porque ele achava que estava defendendo a lei mosaica, as leis de Deus. Por isso que Jesus disse que ele era um vaso escolhido, mas ele precisou passar por essa experiência. Então esse momento que nós estamos passando, a humanidade, nós, fazemos parte dela, é um momento de recenseamento, em que nós caímos das nossas montarias. Aos pés, como Maria, estamos aos pés do Cristo. É um momento de escutar a mensagem que ele tem para nós. Para que quando voltarmos à atividade lá fora, a Marta possa não estar mais distraída, mas compreender o propósito da própria vida, que é sermos irmãos, não numa hipótese, mas uma prática da própria fraternidade e da solidariedade, não é? Isso é muito interessante porque essas reflexões que o Evangelho nos traz nos remontam ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, quando Maria é ativada, vamos dizer, no nosso psiquismo, como arquétipo que temos, mas que ela está esquecido, Marta se transforma. Por isso que os Espíritos disseram algo importantíssimo. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. É isso que o Emmanuel está dizendo nessa mensagem. O esforço junto com a oração, nós santificamos a nossa atividade diária. A transpiração com a inspiração nos faz realizar uma obra consistente. Porque o bem, ele tem uma expressão visível, que é a expressão da caridade, uma expressão exterior, quando somos agentes de auxílio ao outro. Mas ele tem uma expressão invisível, interna, que é a nossa transformação íntima, a transformação da nossa casa. Vamos retirando dessa casa aquilo que já não é mais importante. Porque o Cristo, quando entra no coração de uma criatura, diz Emmanuel, todo o panorama da vida dela se transforma. O que era a meta, objetivo a ser atingido, passa a ser algo que não importa mais. Outros valores vêm à tona. Aquilo que nos tirava a atenção, que não nos deixava ficar aos pés dele, que fazia com que corrêssemos de lá para cá como uma abelha famélica de flor em flor, sem nunca estarmos satisfeitos. Porque um desejo é atendido, vem outro desejo. Estamos sempre sedentos, famintos. Tudo isso se aquieta quando passamos a prestar atenção na profundidade da mensagem que ele nos traz. Esse é o momento, meus amigos, de fazermos essa revisão interior, esse recenseamento. Emmanuel segue dizendo, então, esforço e prece, transpiração e inspiração, completam-se no todo da atividade espiritual. Nós falamos, Marta e Maria são dois arquétipos, e aí nós vamos levar isso lá para a casa mental, de André Luiz. No livro No Mundo Maior, capítulos 3 e 4, onde André Luiz fala que a nossa casa não é uma casa, vamos dizer assim, um simbolismo da casa de Marta, é a nossa casa mental. A nossa casa mental, ela tem um porão, que é o subconsciente, onde temos ali os automatismos, os instintos, os condicionamentos, tudo aquilo que a gente já viveu e que colocamos em forma de hábitos, está tudo ali dentro desse subconsciente, desse porão da casa mental. O térreo da casa é o nosso consciente, é o dia a dia, é o campo do esforço e da vontade, é a nossa oficina, onde a gente vai trabalhar as questões que estão lá no porão.
Mas como? Revivendo as sombras que estão lá? Não. Fazendo luz. Criando novos hábitos. E o superconsciente, que está no topo, que é o sótão, é a fonte do ideal superior a ser buscado. As metas e ideais superiores nobres que estamos buscando alcançar através da evolução. É de lá que vem a inspiração divina. Então a gente trabalha no térreo, inspirado, vamos ao subconsciente, ao superconsciente, buscamos a inspiração divina, trazemos para a atividade do térreo, a fim de que possamos reformar o nosso passado, criando novos hábitos. É o esforço em domar as más inclinações que já trazemos. E esse novo hábito, que é o novo homem em Cristo, ele vai para o nosso porão e vai se tornar, nas vidas futuras, os nossos reflexos, os nossos automatismos. Só que agora, reflexos e automatismos positivos. Quem nessa história, quem é quem? Quem é Maria e quem é Marta na casa mental que André Luiz nos traz? Marta é o consciente, é o agora, a área do esforço e da vontade, do trabalho, do esforço, da realização. Esse é Marta. Quem é Maria? É o superconsciente. É onde nós vamos buscar a inspiração. Marta é a transpiração, consciente, térreo da casa. Maria é o superconsciente, o sótão, inspiração. As duas têm que trabalhar em conjunta. Por quê, gente? Porque Maria, o trabalho do dia a dia, a transpiração sem o elemento da inspiração, é um trabalho sem sentido. Emmanuel fala isso. Emmanuel divide o trabalho em trabalho e ação. O trabalho e ação, segundo ele, muda o meio. O trabalho e serviço muda o indivíduo. Eu preciso transformar o meu trabalho no mundo em trabalho e serviço. Dar um significado para ele. Somente assim eu vou construir obras duráveis, tesouros que a traça não corrói e nem o ladrão rouba. E para isso eu preciso da inspiração de Marta, de Maria. Eu preciso de buscar essa inspiração no superconsciente. Eu preciso ser um canal, eu preciso beber dessa fonte que está nos meus níveis divinos. Existe um Cristo interno. Quando João Batista disse é necessário que eu diminua para que ele cresça, é necessário que o meu ego diminua para que esse Cristo interno cresça. E é interessante que a gente pode fazer uma analogia aqui, que quando Maria estava aos pés de Jesus, aos pés. Então Maria sendo superconsciente, ela simboliza o quê? O nível máximo que a gente pode alcançar. Esse nível máximo, Jesus ainda bate nos pés dele. Ele está sempre acima. Ele está sempre acima. E os pés têm um significado especial no Evangelho. Os pés não é aquilo que me põe em contato com a terra? A base da minha vida diária, do campo de atuação de Marta, a base dessa vida diária, relacional, do dia a dia, é o sentimento. Emmanuel diz isso no livro Pensamento e Vida, quando ele fala, o reflexo esboça a emotividade. Tudo começa da emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia gera a atitude e a palavra que comandam as ações. Tudo começa no sentimento. Os pés simbolizam o sentimento. Então Maria estava ali junto ao sentimento. É essa inspiração que tem que vir para o nosso cotidiano. Como diria o sábio, as mãos de Marta com o coração de Maria. Isso é muito lindo, né? As mãos de Marta com o coração de Maria. Fazermos essa correlação é fundamental. Porque aí estaremos realizando o papel para o qual nós reencarnamos. É interessante essas conexões que a doutrina espírita nos traz, né?
Entendendo que Marta, eu preciso de Marta. É o campo de Marta que me traz as realizações. Porém, Marta sem Maria é obra sem significado. Maria, contemplação, sem Marta, sem ação, é fé improdutiva, fé sem obras. Eu preciso das duas. Inclusive o benfeitor Calderaro fala que quando a pessoa fica só na contemplação, nós já fizemos isso em vidas passadas. Orando em mosteiros, em conventos, sem realizar. E hoje a vida nos colocou uns com os outros para podermos alcançar o equilíbrio entre essas duas condições do ser humano, Marta e Maria. Se eu fico só na contemplação, eu não realizo. Por outro lado, se eu fico no ativismo febril, sem entender para que eu estou fazendo aquilo, eu não me transformo, eu não me renovo espiritualmente. Vamos lembrar lá de Pedro Neves, no livro Ação e Reação. Vocês vão se lembrar disso lá. Olha o nome, Pedro, pedra, Neves, frio. Ele tinha um coração enregelado. 40 anos dando palestras e orientação em nosso lar. E tinha um problema grave que ele se recusava, ele fugia de resolver. Quantas vezes nós fugimos da nossa casa, por isso que agora nós temos que ficar com a nossa família. Quantas vezes a gente foge de casa para fazer coisas lá fora? Do trabalho profissional ou do trabalho na casa espírita, por exemplo. Na verdade, estamos fugindo de casa. É Marta distraída do que ela tem que fazer. É o ativismo por si só que não nos leva à transformação. Às vezes a criatura tem 1 ano de doutrina espírita e 19 de repetição. 1 ano de doutrina espírita e 19 de repetição. Isso aí é algo importantíssimo nós compreendermos, né? Então, quando a gente percebe essa situação, a gente vê que é preciso chegar num ponto de equilíbrio entre esses dois fatores dentro de nós. Emmanuel prossegue dizendo aqui, já estamos quase terminando o texto, a criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, contemplativa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e a ociosidade. Então, gente, Maria precisa de Marta e Marta precisa de Maria. A transpiração sozinha sai desembestada, sem um planejamento, sem um objetivo, sem um sentido de viver. A inspiração sozinha não se desenvolve. Porque como é que a gente desenvolve na vida? Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta 886, em que os Espíritos perguntam a Kardec qual é o significado da caridade conforme entendia Jesus. Jesus situa a caridade em 3 aspectos, segundo os Espíritos, responderam a Kardec. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Ora, eu só posso ter benevolência, indulgência, que é tolerância, benevolência, que é bondade, e perdão, se eu me relacionar uns com os outros. Então eu preciso da atividade de Marta. Mas eu preciso, para dar direção a esse meu esforço, eu preciso da conexão de Maria aos pés do Mestre. Eu preciso renovar meu sentimento. Conforme nós falamos, os pés no Evangelho significam sentimento. E não existe sentimento maior do que o sentimento do Cristo, que viveu e exemplificou a lei de amor. Então é preciso haver essa conexão, né? Vida ativa e ativa contemplativa. As duas têm que estar juntas. Contemplação e ação, né?
Então, a passagem, Jesus não repreende o trabalho de Maria. Muita gente acha que Jesus repreendeu Maria. Não, ele só disse assim: Maria, você está distraída. Existem outros hóspedes na sua casa que te chamam mais atenção. Maria escolheu a mim. Quem é a melhor parte? Eu. Eu sou a melhor parte. E ele é o modelo e guia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a melhor parte que nós temos que buscar em tudo que fizermos, não é? Diz ainda Emmanuel, a oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Olha, a oração ilumina o trabalho. Maria ilumina Marta. E Marta, que é a ação, é um livro de luz na vida espiritualizada. Porque a caridade provoca que a caridade é o amor em ação. Então, o amor que nós conectamos com o Cristo através do arquétipo Maria se expressa através do arquétipo Marta em ação em favor do outro. Isso é muito importante nós compreendermos, né? Conforme a gente disse, é o coração de Maria com as mãos de Marta. Aí nós realizaremos o propósito para o qual nós reencarnamos, né? Eu me lembro sempre do Chico. O Chico Xavier, ele tinha noção disso a todo instante. A todo momento, ele trazia Marta e Maria de uma forma extraordinariamente acoplada, complementar, não antagônica, mas complementar dentro dele. Uma vez ele estava num sacolão comprando, quem conta isso é o nosso companheiro lá de Uberaba, César Carneiro, que foi muito amigo dele, estava no sacolão comprando tomates. E ele observou que o Chico pegava um tomate bom e um tomate daqueles que talvez desse mal para fazer um purê. Mole, já quase passado. Então a metade do tomate que ele escolheu era bom e a metade estava daquele jeito. E aí o César ficou intrigado com aquilo e perguntou para ele: Chico, mas por que você fez isso? Ele falou: não, meu irmão, você precisa entender primeiro a verdureira. Se eu só levo o bom, ela só fica com o ruim, vai ter prejuízo, não vai vender. E também tem uma coisa, se eu só levo o bom, quem vier depois não vai encontrar o tomate bom para poder levar. Olha, meio a meio, né? Tomate já passado, tomate bom. Marta e Maria. Ele não estava só preocupado com ele. Ele estava preocupado com o outro. E quando você está preocupado com o outro, o Cristo já faz morada dentro do seu coração. Porque ele é o exemplo da lei de cooperação. Saiu dos altiplanos da luz para poder vir até nós e poder nos trazer a sua mensagem. Apagou-se como uma estrela para poder nos mostrar o caminho da nossa própria redenção. É por isso que é o Salvador, no sentido não de uma salvação que é exterior a nós, mas de nos mostrar o caminho de como promovemos essa nossa redenção espiritual. Lembra? Inspiração, mas transpiração. Ele nos mostrou, você precisa transpirar. Se você transpirar, estaremos junto ao seu coração. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não é? E aí, aqui no final, diz ele assim: cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse mote localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, meus amigos, meus irmãos, nós temos uma tarefa a realizar aqui na Terra.
Um trabalho agora, ela está circunscrita ao campo da nossa família. E é uma tarefa fundamental. Mas nós precisamos refugiar. Precisamos abrir o campo à inspiração. Precisamos sermos Maria. Temos sido tão pouco Maria. Temos vivido as tontas, distraídos como Marta. Precisamos fazer com que a Maria e Marta que existe dentro de nós possam se encontrar. Para termos efetividade na nossa ação exterior. E serenidade e paz no nosso mundo íntimo. É esse o convite da mensagem desta noite. Porque Maria e Marta são movimentos da alma, mas que estão afastados. Uma está esquecida, a outra está exacerbada. Precisamos colocar as duas juntas. Marta é a horizontalidade da vida, o nosso dia a dia. Maria é a verticalidade, que nos mantém conectado com os planos superiores da vida. Não é? E isso é fundamental. Através de Maria nós temos nutrição. O Chico dizia, como uma criatura pode viver nesse mundo sem orar? Sem abrir as portas do seu mundo íntimo e abastecer nesse oceano inesgotável da bondade de Deus. Então é importantíssimo pensarmos sobre esses assuntos. Eu sei que o mundo lá fora, principalmente aqui no Brasil, está conturbado, mas nós não podemos deixar essa conturbação entrar na nossa casa e roubar o lugar do hóspede principal. Porque já demoramos tanto tempo para que o Cristo entrasse. E agora vamos deixá-lo sair distraídos com os outros hóspedes ruidosos que tentam de toda forma trazer transtornos e perturbações em nossa casa íntima. E aí, o que acontece? Fazendo esse movimento em direção a Maria, Marta vai se tocar, vai ficar incomodada, vai até dizer assim, Jesus, fala aí com Maria para ela poder vir me ajudar. Fala aí para ela poder me mostrar o que eu devo fazer. Porque até então Marta não tem visto Maria aos pés do Cristo. Esse é o momento do qual não podemos furtar. E aí, nós trouxemos aqui um texto rápido para a gente finalizar. Quando os afazeres do mundo nos exaurirem, roubando-nos a paz e a alegria de viver, é preciso assentarmos aos pés do Mestre, aquietarmos a mente e o coração com as luzes de Maria. Porque aí conseguiremos viver no mundo sem sermos do mundo. Viver no mundo ativo, sem contudo perder a conexão com a vida espiritual. E o Cristo diz que aquilo que Marta precisa fazer para que Maria vá até ela. O que é que a vida está nos pedindo agora? Para jogar as luzes de Maria na ação de Marta. Para a inspiração fazer a enxertia da nossa transpiração. Aquietarmos e acerenarmos. É preciso fazermos isso, meus amigos. Sob pena de perdermos essa grande oportunidade que a vida está nos dando, de conciliar essas duas condições humanas tão maravilhosas e que são a chave que nos impulsiona no nosso processo de evolução. Quando estivermos cansados, como agora, vamos assentar-nos aos pés do Mestre. Muita paz, saúde e alegria a todos. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Aqueles que tiverem colocado aí uma jarra com água, né? Podem fazer esse movimento que nós vamos fazer agora de mentalização, né? Para que a gente possa pedir a Jesus nesse instante
por todos os que padecem os males do corpo e da alma. Vamos nos unir numa grande corrente de vibrações, mentalizando os nossos familiares, amigos que estejam enfermos, enfermidades físicas e espirituais. E também aqueles, Senhor Jesus, que se encontram nos hospitais, acometidos, Senhor, das dores do físico provenientes dos desacertos da alma. Ampara, Senhor, os que passam a dolorosa prova da solidão. Seja nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos leprosários, nos lares de idosos, carentes, Senhor, de uma palavra amiga, de um conforto espiritual que possa acender neles as luzes de Maria, devolvendo-lhes a esperança e a confiança no amanhã melhor, Senhor. Que essas bênçãos também atinjam os que estão nas ruas desabrigados, Senhor, necessitados, invisíveis aos nossos olhares, aos olhares da indiferença humana. Que possa, Senhor, prover para cada um deles o amparo para o corpo, a fim de saciar a fome e a sede do corpo, mas acima de tudo. Que possam, Senhor, encher os seus corações de consolo e refrigério. Que estas bênçãos atinjam, Mestre, os lares do mundo inteiro, onde quer que esteja, os casebres das periferias aos palacetes das áreas nobres, Senhor. Mas, sobretudo, que atinja os corações dos nossos governantes, para que possam realizar pelas mãos de Marta o trabalho que Maria necessita fazer dentro deles, para dar sentido e direção à tarefa que tu lhes confiaste de conduzir os destinos do nosso país. Nós te agradecemos, Senhor, as bênçãos dessa noite. Guarda-nos em tua paz, que possamos a cada dia estar aos teus pés, para que as nossas mãos sejam as tuas mãos, agindo em favor dos que sofrem e dos necessitados do caminho. Muito obrigado, Mestre amado, que assim seja. Meus irmãos, muita paz, muita alegria nos corações, muita saúde. Obrigado por estarmos juntos nesse momento de fé, de reflexão. Continuamos juntos, sempre com Jesus e por Jesus. Até terça-feira no nosso programa das 15 horas, Gotas de Esperança. Que vocês tenham um fim de semana maravilhoso com as suas famílias e em paz, com Marta e Maria abraçadas aos pés do Mestre. Que assim seja.